Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, tá? Que é importante. Comente, compartilhe, divulgue o canal e assim você vai ajudar a gente a tornar esse canal relevante. Se você puder ajudar financeiramente o canal, você faz pela chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Eu adoro uma provocação. Eu adoro quando alguém vem num comentário e aí a pessoa vem me provocar, porque geralmente eu sei que é fake. São gente que se escondem por detrás de falsos canais, né? E aí eu estava aqui olhando, né? E eu olho todos os comentários, né, gente? Todos os comentários. Aí eu resolvi dar uma olhada no comentário, né? Aí, o primeiro comentário que eu quero ver aqui é o seguinte. Lá no vídeo 710, tá? O Júnior disse: por que Jesus Cristo faz a mesma simbologia do Baphomet dos maçons? Ele não faz a mesma simbologia aqui. Eu te respondi lá, tá? Mas eu vou te responder aqui, aonde está escrito que Jesus fazia esse sinal? Nos evangelhos canônicos não tem. Nos evangelhos apócrifos não tem. Nos evangelhos gnósticos também não. Então, querido, desculpa eu te dizer, ver uma imagem de um ser fazendo o sinal assim e tal, e comparar com o Baphomet, isso é a coisa... essa não é a única imagem de Jesus. Tem várias imagens de outro jeito, né? Mas aí, meu irmão, tem gente que não tem o mínimo discernimento, aí acha que Jesus fez sinal do Baphomet. Pelo amor de Deus, né? Isso é brincadeira de criança. Aí depois vem aqui vou começar bem aqui. No vídeo 711, a Sofia Miranda, que eu tenho certeza que não existe, mas se existir vai ter resposta. Ninguém jamais poderá vencer a força do nosso mestre Aldabaoth. Oh, coisa! Né? Ele governará para sempre. Vocês humanos que se levantam contra o nosso mestre irão amargar-se na sua carne, sofrerão também quando se separarem dos seus corpos de carne. Olha, eu estou profundamente aqui amedrontado, ó Sofia, né, desse teu mestre. Eu acho graça para você, meu sorriso, tá? Meu sorriso, sabe o que tem no meu rosto? É deboche, tá? O grande demiurgo Aldabaoth seja exaltado, todas as suas vontades se cumpram para toda a humanidade, que assim seja. Oh, 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 oh. Sofia, não me faça rir, tá? Aí eu vou resgatar um monte de comentário dela aqui, tá? Porque no vídeo 701 ela diz: glória a Aldabaoth, Criador do Universo, por toda a criação e pela prisão da humanidade. Glória a Aldabaoth, o universo seja louvado pela humanidade. Glória a Aldabaoth. Tu é doida, tá? Tu é maluca? Tu tá peidada da cabeça? Tá, não tá? Pois é. Agora eu te repito, cuidado, tá? Cuidado com quem você está mexendo. Deixa eu te dar uma resposta bem clara. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está com você. Tá? Aí ela fala um monte de bobagem, né? Que com certeza isso é fake, que vem aqui para desestabilizar o canal,
mas vai só quebrar a cara, né, Sofia? Sofia, eu estou te dando a resposta, Sofia. Tu não tem nada de Sofia, tu é uma débil mental, ok? Né, Sofia? Deve ser uma débil mental que deve estar por aí caçando fama, né, minha filha? Caçando fama. Deixa eu ver aqui. Sofia. Deixa eu ver aqui o canal da Sofia. Não tem nada. Por isso que eu digo, gente, é tudo fake. É um monte de gente abobada, bestada. Sofia, eu vou fazer com você. Eu já te dei as respostas lá, mas tu nem vai ver. Mas aqui eu já estou te dando. Olha, eu estou morrendo de medo das tuas coisas. Mamma mia, cria vergonha na tua cara e vá fazer alguma coisa útil na tua vida. Tá? Muito bem. Deixa eu termos aqui. Aqui. Muito bem. É mais uma para a lata do lixo. Tá? Ok? Então é mais uma para a lata do lixo. Vai, Sofia, caçar, plantar coquinho em algum lugar. Tá? Tu acha mesmo que eu tenho medo disso aí, Sofia? Hein? Tu acha mesmo? Tu ainda não viu o mal, né, Sofia? Tu não conhece o mal. Eu garanto que tu é mais uma dessas abobadas ou alguém, esses fake, né, que vem em canal, né, que não tem nada para fazer, que deve ser algum imbecil, né, seja você quem seja, você é imbecil mesmo, imbecil, tá? Tolo, bobo ou boba, porque você não conhece com quem você está lidando, tá? Cuidado. Então, pessoal, nós vamos continuar o estudo. Eu só queria dar essa respostazinha assim, só para, sabe, mandar essas pessoas lá para o quinto daquele lugar, se é que esse lugar existe, já deve estar lá reservado um lugarzinho para esse pessoal. Então, vamos lá. Estamos estudando aí, né? É porque assim, cara, o pessoal do IAL da Baote, que se esconde por detrás dos nomes luciferianos, satanistas, gaduenses, né? Inventei agora, gaduenses, né? Gadu e etc e tal, né? São um monte de gente boba que acha que sabe o que estão fazendo, que acham que entende de magia. Nós sabemos magia, eu sei, eu sou mago do Oriente, mago do Ocidente. Sabe nada. Vocês não sabem nada. A única coisa que vocês sabem, mal vocês estão conseguindo administrar a própria vida, que está uma miséria, uma pobreza. São geralmente pessoas muito mal amadas, tá? Gente insegura, que precisa de muleta, de um ser divino, de uma entidade, de um ente, para se sentir poderoso, para, sabe, amedrontar os outros. Que vergonha disso. Na cara, entendeu? A estudar, certo? Se não quiser estudar, faça outra coisa bacana. Tem tanta coisa bacana para fazer por aí. Ai, ai. Muito bem, então nós estamos situando, né, todo o contexto de onde Jesus surge, toda aquela cultura que tem ali na Palestina, né, que ora foi controlada pela Síria, ora foi controlada por Roma, enfim, teve ali vários controles, então, portanto, ali tinha gente de todos os tipos. E aí, o povo hebreu vinha marchando de um politeísmo, depois
vem para um enoteísmo, que é entre os deuses eles escolheram um para ser o dominador, e depois marcharam para o monoteísmo, porque por questões de conveniência política, tá? Geopolítica e ideológica, né? Ok? De acordo com o Gênesis, tá? Foi Abraão quem aproximadamente, tá? Saiu da sua terra na Mesopotâmia para levar preceitos da sua herança religiosa para Canaã. Nesse aspecto é importante notar que o Deus de Abraão se chamava Iavé, não se chamava Iavé. Não é que se chamava, não se chamava Iavé, como veio a ser conhecido posteriormente, tá? Na era mosaica. O Senhor apresentou-se a Abraão dizendo: eu sou El Shaddai, nome usado 48 vezes na Bíblia hebraica, substituído por El Elyon outras 11 ocasiões. Só que El Elyon não é El Shaddai. Volto a dizer com toda a clareza, tá? O escritor aqui está cometendo uma gafe do tamanho da Amazônia, tá? El Elyon não tem absolutamente nada a ver com El Shaddai, tá? Nada. Apesar desses nomes específicos terem sido usados nas escrituras hebraicas, os tradutores da Bíblia cristã preferiram ignorá-los, substituindo por El Shaddai, por Deus Todo-Poderoso, tá? E El Elyon por Deus Altíssimo. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver, pessoal, tá? A palavra semita, Shaddai, deriva do termo assírio Shadu, relacionado à montanha, que não é verdade, porque os estudiosos também já delimitam que a palavra Shadu também pode ter origem em outra palavra, em outra raiz gramatical, que significa violência. Então, ele seria o Deus violento, o que não fugiria da regra de ser chamado o Deus dos exércitos, tá? Certo? Então, portanto, Shadu não tem nada a ver com montanha. Por conseguinte, El Shaddai, por ser traduzido como Senhor iluminado da montanha, certo? Vernáculo equivalente direto de Ilu Kurgal, que é o nome pelo qual a mesma divindade teria sido conhecida por Abraão no sul da Mesopotâmia, porque Ilu Kurgal também significa o Senhor iluminado da montanha, tá? Assim, aí ele vai de novo fazer a confusão com El Elyon, o Senhor da montanha, várias, né? Parece em Gênesis, de acordo com as tábuas cananeias, como localizado em Betel, casa de El. Foi o local que Jacó, neto de Abraão, construiu um altar em homenagem a seu diálogo com El. Tá? El. El quer dizer o quê? Deus apenas. Ou então o nome de uma divindade, mas não o Altíssimo. Porque El Elyon, quem apresentou foi Melquisedeque. Tá? Certo? Essas duas, é evidente que, apesar da estratégia de tradução incorreta do termo Elohim, que quer dizer os iluminados, nas Bíblias cristãs, com poucas exceções dignas de nota, em que o substantivo plural, deuses, foi mantido. A Bíblia hebraica, ao longo da sua narrativa, deixa bem clara a existência de vários deuses, em vez de um Deus único, como, por exemplo, em Gênesis 3:5, vós sereis como deuses, e no Salmo 82:1, levante-se Deus na Assembleia dos Deuses. Tá? Por sinal, a tradução do Salmo 81, tá? Eu vou pregar aqui o Salmo 81,
Porque ele diz assim: Deus se achou na Assembleia dos Deuses e ele julga os deuses estando no meio deles. Isso aqui é uma tradução dos Salmos, certo? Baseado, é bilíngue, latim-português, tradução do Antônio Pereira de Figueiredo, tá? Mas aí eu vou pegar outra tradução desse mesmo Salmo aqui, ó, tá? É livro dos Salmos, vamos ver, o Salmo 81, como é que é descrito aqui, ok? Ele diz: Deus se levantou na Assembleia dos Deuses e no meio dele julga os deuses. Então, portanto, não existia um único Deus, tá? Isso aqui é uma outra tradução feita pelo Monsenhor Dr. José Basílio Pereira, tá? Então, já começamos a ver que não existe só um Deus, existem vários deuses, tá? Entretanto, o nosso interesse recai sobre um desses deuses, aquelas identificações pessoais que foram suprimidas da Bíblia cristã, a fim de que fosse apresentada uma imagem consistente, uniforme, do valoroso Deus Todo-Poderoso. Por sorte, antigas formas de identificação se perderam e já conhecemos as três relacionadas à divindade conhecida na era de Abraão, como o Altíssimo. Então, o El Shaddai é o Javé, tá? Mas o El Elyon não é o Javé, tá? Portanto, e Lukurgal é o nome de El, que era conhecido na Mesopotâmia, tá? Então, portanto, El, Elohim, Elohá, Ilu, Alá são termos derivados exatamente dessa palavra. Mas El Elyon não tem nada a ver com Jeová, tá? Que é o mesmo Ialdabaoth. No tocante à cronologia de Abraão e de seus descendentes imediatos, estamos falando aproximadamente de 2.000 anos antes de Cristo, cerca de 4.000 anos atrás. Isso seria confirmado em nosso próximo capítulo por meio das evidências extrabíblicas correspondentes e oportunamente descobriremos por que o termo montanha está relacionado à denominação de El, além de ser citado na Bíblia 48 vezes, né, como o Senhor El Shaddai. Ok? Muito bem. Aí nós vamos bem aqui e vamos descobrir quem era esse. Mais uma vez, vamos analisar essas histórias, ok? Quem é Javé? Tá? Na verdade, seu nome escrito apenas com consoantes Iod, Ré, Vav, Ré, tá? Na escrita hebraica, as vogais são, quando escritas, marcadas com diacríticos, tá? Sinais diacríticos, tá? Sinais adicionais, que nunca ou raramente é feito com o termo Iod, Ré, Vav, Ré, tá? A razão pode ser porque, de acordo com a antiga tradição, seu nome não deveria ser pronunciado. Portanto, se falasse dele de maneira indireta como Adonai, o Senhor. Só que nós sabemos que Adonai, Adon, ou Senhor, é o nome de outra divindade e não de Javé, né? Por esta razão, os sinais vocálicos de Adonai são usados também para Iod, Ré, Vav, Ré. Na verdade, isso levaria a Iaová, né? Mas se tornou Ieová, ou Jeová. Por quê? Por uma razão, para o E poder ser que Iehu,
é um nome alternativo para ele. Aparentemente, o nome pode ser pronunciado, né? Pronunciado dessa forma. A pronúncia mais adequada será, entretanto, Iavé. Descoberta de textos antigos, inscrições antigas, mostram que a religião hebraica arcaica conhecia um Deus supremo, chamado El Elyon. Ok? O sinal está nas transliterações usadas para a letra hebraica Aleph e para a letra hebraica Ain, que teve 70 filhos, El Elyon. Ok? Um de seus filhos era Javé. Então, portanto, El Elyon não pode ser Javé. Eu acabei de falar agora há pouco. Tá? El Elyon era o pai dos deuses, que teve 70 filhos. Ok? Certo? A esposa de El Elyon era Áshera, que depois também vai aparecer como esposa de Jeová, o demiurgo Jeová, o demiurgo Yaldabaoth, que é o mesmo Enlil. Ok? Então, as pessoas, às vezes, eu fico com pena porque as pessoas estão, às vezes, falam com um Deus que elas nem sequer conhecem, nem sabem quem ele é, de fato. Entendeu? Então, isso é muito preocupante, porque quando as pessoas não sabem, tá? Não identificam com quem elas estão falando, a coisa complica. E as religiões vêm mantendo as pessoas enganadas há muito tempo sobre esse aspecto. Portanto, El Elyon não é Javé, como o texto que eu li antes, porque eu já refutei logo de imediato, tá? O Javé era chamado de El Shaddai, nada além disso, e Adon, e Senhor, é outra divindade. El Elyon é outra divindade, é o pai dos Elohim. Correto? Então, se as pessoas não entendem o Antigo Testamento, não vão entender o Novo também. Não vão entender. Isso é óbvio, né? Então, aqui corretamente ele explica, tá? Certo? Que, olha aqui, ó, Elion, né? Para a letra hebraica, que teve 70 filhos, um dos seus filhos era Javé, que tinha uma consorte Áshera, uma esposa, sendo que também Áshera é identificada como esposa de El, tá? Ou seja, uma deusa. Seu nome é mencionado cerca de 40 vezes no Antigo Testamento, mas é quase sempre traduzido por bosque ou árvore. Vocês sabem que eles têm a misoginia vem de muito tempo, inclusive foi implantada pelo próprio Deus, tá? Do Antigo Testamento, porque eles, para camuflar o nome de Áshera, traduziram para bosque ou árvore, tá? Isso ocorre porque o símbolo é uma árvore ou um poste de madeira vertical. Então, quando o Antigo Testamento afirma que é proibido plantar uma árvore no altar de Javé, isso realmente significa que é proibido colocar um símbolo de Áshera ali. Tá? E que sentido teria, de outra forma, proibir o plantio? Uma árvore aí. Né? Será que Javé rejeitou? O verdadeiro Deus Criador, o Criador principal, não era, portanto, Javé, mas é o Elyon. Tá? Que, portanto, é o pai de Jesus, no sentido da cultura hebraica. Tá? Ele, obviamente, criou uma série de deuses secundários, como seus filhos, né? Ou melhor, divindades, dos quais Javé é um. É claro que também a sua filha, Áshera, né, era uma divindade, era um Elohim. Consequentemente, Javé
não é o Criador principal que ele quer que acreditemos que ele seria, embora também tenha produzido certas criações. Reconhecemos um paralelo notável com a história da criação suméria, Enuma Elish. Aqui, simplesmente uso a notação sumeriana, geralmente sem dividir os textos de uma maneira etnológica mais exata, como sumeriano, acadiano, assírio e etc. Isso nos fala sobre um par de criadores principais, Apsu e Tiamat, tá? Que nós, de certa forma, também poderíamos considerar como o lado masculino e o feminino do criador principal, respectivamente, tá? Que criou uma série de divindades, das quais outras divindades surgiram, as raças, né? Surgiram as raças. Uma dessas raças de divindades é a dos Anunnaki, assim chamada porque seu governante lhe dera como o nome de Anu. Ok? Eles se compararam a dois principais criadores e queriam viver e agir sem eles. Enuma Elish conta sobre o assassinato dos deuses mais elevados. Dizem que os Anunnaki mataram primeiro Apsu e depois Tiamat. É possível matar os principais deuses criadores? Claro que não. Isso apenas simboliza que eles se afastaram deles e não queriam ter nada com eles, como se estivessem mortos. Isso foi a queda, o mergulho da luz divina numa escuridão relativa. Portanto, os Anunnaki são divindades caídas, igual que os arcontes, igual quem? Os Elohim, igual quem? Os Grígores, tá? Certo? Então, são seres caídos, né? Portanto, são divindades caídas. Diz-se que assassinou Tiamat, que quem assassinou a Tiamat foi Marduk, que também se tornou senhor da terra. Os Anunnaki criaram sob o seu governo novos seres humanos na nossa terra, através de manipulação genética, e deles surgiu a humanidade de hoje. Correspondência com a Bíblia. A primeira frase da Bíblia, na tradução comum, é: no princípio Deus criou o céu e a terra. A palavra hebraica aqui produzida como Deus é Elohim. O fato linguístico que não pode ser negado é que a palavra é plural, portanto significa deuses. Tentou-se explicar isso declarando como pluralis majestatis, quer dizer, plural de majestade, o que na verdade não parece ser comum no hebraico. Parece que estamos tentando varrer uma questão embaraçosa para debaixo do tapete. Em hebraico, a frase Bereshit bara Elohim et Samaim vet aret, por isso alguns querem traduzir no princípio os deuses criaram os céus e a terra, mas isso não cabe, pois a palavra bará, criar, está no singular. Além disso, a palavra bará, a palavra para céu, chamai, também está no plural, chamaim, mas o problema tem solução. Segundo fontes cabalísticas, a palavra Bereshit significa apenas começo, mas também o primeiro, o original, tá? A primeira entidade que foi o Deus Supremo. A palavrinha et pode ser vista como uma partícula acusativa, mas também pode ser traduzida com em vet, a palavra significa e, portanto, e com. Chegamos agora à seguinte tradução que se enquadra gramaticalmente. O primeiro criou os deuses, juntamente com os céus e com a terra. A tradução, portanto, refere-se a um criador primordial que primeiro criou deuses, os mundos cósmicos, do quais é a terra.
Então, de acordo com Gênesis 2, Javé é um desses deuses, um Elohim, já que a Bíblia aqui chama Javé de Elohim no texto hebraico, e não simplesmente de Javé. Alguns consideram os Elohim como deuses criadores que eles próprios criaram. Por sua vez, criaram outras entidades, seres humanos, animais, plantas, como Javé fez. A tradução convencional dogmaticamente aprovada de Bereshit, baseada em Ber, em In, né? At e Reshit, contudo, dicionários como os dicionários afirmam que Reshit também significa o primeiro, tá? O primeiro do seu tipo, e que pode ser referência à origem. Portanto, a palavra Bereshit também pode ser identificada com uma expressão um tanto tautológica para o primeiro original, tá? O primeiro de tudo. Uma interpretação cabalística que a palavra é uma combinação de Beit, casa, residência, e Resh, supremo, Senhor, colocando dentro de Beit, né? Então, isso então é interpretado como o Senhor em sua residência, tá? Numa transliteração mais exata, Bereshit e Reshit, respectivamente, e assim pode dizer-se entre B e It, entre em, It, entretanto a letra Iod, sempre, na verdade, é uma consoante, nunca foneticamente prolongamento de I, e, portanto, a transliteração mais comum ou menos exata é Bereshit, né? Mas exatamente, então, um traço sobre o I que marca o comprimento, tá? Existem mais algumas peculiaridades na frase, que se ainda quisermos traduzir como no começo, deveria ser mais literalmente no começo em vez de o começo, porque o último seria Bereshit, uma contração de Ber-ha-reshit e não Bere, né? Certo? Eu quero colocar o seguinte aqui. Quando a palavra Bereshit, gente, né? E ele fez uma abordagem muito clara, porque a palavra o Bet, né? E depois Reshit quer dizer casa. Então, em tese, queria dizer assim, por meio de uma casa, por dentro de algo, né? Então, a tradução correta é essa mesmo, por meio do primeiro, do principal, tá? Ou do primogênito, se criou os deuses, os céus e a terra. Por meio do principal. Veja, quando você vai estudar a tradução, a Bíblia da editora Paulo, chamado Bíblia Palavra Viva, exatamente eles dizem o seguinte, que a palavra Bereshit também pode ser traduzida como por meio de um princípio. Aí quando você recorre lá no texto de João, no prólogo, tá? Que inicia em arge enrologos em prostoteon, você vai ver a palavra em arge. Quando você vai no rodapé dessa Bíblia, está dizendo lá que esse em arge se refere à sabedoria. Ok?
significa sabedoria. Prestem bem atenção. Então, o que é que se identifica? Que a palavra reshit e argue quer dizer sabedoria. Então, por meio da sabedoria, se criou os deuses, tá? Os céus e a terra. Tá? Numa tradução que a gente poderia supor, seria por meio do primeiro. Qual é o primeiro? O Yaldabaoth. Se criou os céus, se criou os deuses, os céus e a terra. Se criou os Elohim, porque esse é o nome que vai ser dado na Bíblia, mas poderia ser, se criou os arcontes, os céus e a terra. Tá? Então, os tradutores assinalam que Reshit e Argue tem a ver com a sabedoria. E a gente entende, então, que a Sofia, ela foi por meio dela, tá? Por meio dela, no sentido de que, por dentro, usando a matéria dela, né? No sentido de que, na queda dela, ela produziu a substância primordial de tudo. Então, por meio dela, se criaram os deuses, e aí se criaram os arcontes, tá? Os Elohim, os Anunnaki, tá? Os céus e a terra. Certo? Quando a gente compreende esse contexto, esse panorama, pessoal, é que a gente vai entendendo como é que o Novo Testamento vai se posicionando. Tá? Quem é esse ser a quem Jesus chama de Pai? Primeiro descarte. Não é Javé, não é o Shaddai, tá? Portanto, não é Enlil, que seria o Yaldabaoth para os gnósticos. Certo? Jesus está chamando de Pai para alguém fora dessa linha, ok? Ele está chamando na cruz, ele chama, ele poderia ter dito assim, meu pai, por que me abandonaste? Mas não foi isso que ele falou na cruz. Tudo indica que ele chama por Elion. Elion, Elion. Como ele falou em aramaico, os escritores gregos conservaram a palavra em aramaico, gente. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então ele chamou Elion, Elion. Por que me abandonaste? Então ele está se referindo a El Elyon. Se ele é filho de El Elyon, ele não é filho de Javé e então, portanto, ele é superior. Ora, se o próprio Evangelho de Lucas vai dizer que ele será chamado filho de Ra-Elyon, ele não é filho de Javé, porque Ra-Elyon não é Javé. Não é Jeová. Então, Ra-Elyon, Adon e Jeová são seres completamente diferentes, são divindades completamente diferentes. É claro que isso não fica implícito no Novo Testamento, porque eles queriam adequar o Novo Testamento à cultura judaica. Então, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que implantar uma ideia de um Deus único e dizer que Jesus era filho de Jeová e que era da mesma substância de Jeová. O Valentim vai dizer não. Jesus é um aeon que tem a mesma substância de Sofia. Ele é consubstancial a Sofia. Ok? Então, as pessoas ficam por aí dizendo assim, bem, então tá claro uma coisa, tá? El Shaddai, Javé ou Jeová é o mesmo Enlil, portanto o mesmo Yaldabaoth.
X. Do outro lado está o Baal, o Adon, ou o Senhor, como é chamado, que é o Enki. E, provavelmente acima deles, está este ser chamado El Elyon, tá? Ou Elion, que quer dizer o Deus do mais alto, tá? Ou o El Altíssimo, o El do mais alto. Isso é fundamental para que a gente entenda, porque Jesus em nenhum momento vai dizer que o Deus do Antigo Testamento é pai dele. Tá? E nós iremos ver muito à frente, nos nossos estudos, tá? Que, por exemplo, Caim, tá? Que teve uma linhagem imensa, ele vem ser filho da serpente. Tá? Primeira coisa que se tem que dizer, a serpente não é Lúcifer, para início de conversa. Tá? Vamos deixar de contar mentira para o povo, tá? Não tem nada a ver com... A serpente não tem nada a ver com isso. A serpente era uma entidade considerada a divindade da sabedoria, portanto ela pode ser identificada. Os gnósticos identificam ela com Sofia, identificam ela como Jesus, tá? Porque esse evangelho aqui mostra que Jesus se identifica com a serpente, tá? Certo? E ela pode ser identificada com a Sofia e pode ser identificado com Enki. Tá? Então, os sumérios identificavam o Enki como o deus da sabedoria. Ok? Certo? A serpente, para os gnósticos, era a Sofia. Ok? Ou o próprio Cristo. A serpente não é um ser serpentino, não é desculpa, mas não é um dragoniano, não é um reptiliano. Não, ele é chamado de serpente porque quer dizer aquele que detém a sabedoria. Então, portanto, pode ser identificado com Enki, pode ser identificado com Jesus e pode ser identificado com a Sofia. Ok? Então, quando você entende isso, e você chega no Novo Testamento e vê o que Jesus faz, o que Jesus... gente, veladamente, Jesus tem uma ligação com Enki. Já fiz vídeo, inclusive, falando sobre as várias comparações com Enki. Tá? Isso é possível, Robson? Claro que é possível. Claro que é possível. Porque você fugir, né, da contextualização da história do Novo Testamento é muito perigoso, gente. Eu já vi gente falar tanta besteira. Ah, tá, vamos estudar o Novo Testamento, o grego koiné, o grego e tal. Só que você tem que entender que os caras que escreveram, eles escreveram em grego, mas eles estavam se referindo a coisas da cultura hebraica e não da cultura grega, porque Jesus não nasceu na Grécia. Tá? Então é preciso ter muito cuidado, porque tem gente que acha que, bem, grego é grego. Tá? Então, se você pegar a palavra, por exemplo, Elohim, e colocar, escrever em português para o grego, ele vai traduzir como Elohim, Elohim, né? Muito diferente. Tá? Então, é preciso tomar muito cuidado, porque, veja,
Tudo que a gente sabe hoje é que houveram pelo menos 2 deuses que se destacaram no Antigo Testamento. O El Shaddai, que é o Jeová, Enlil e Aldabaoth, e o Baal Adon, Senhor, que é o Enki. Porque a Áshera eles apagaram da coisa. Tá? Tinha a Áshera, tinha Astarte, certo? Eles apagaram. Veja, quando eles tiraram a Áshera da figura, eles apagaram a Áshera, assim como eles tentaram apagar a Sofia. Tá? Então a Áshera, ela era simbolizada por uma árvore ou por um poste, ok? E vocês já repararam que em todo lugar do planeta tem um negócio chamado obelisco? Bem no Vaticano, na Praça do Vaticano, no centro, há uma arte, né, que na ponta é triangular. Está se referindo a quem? O que aquilo quer dizer? Tem em todo lugar, em todo o planeta tem esse negócio aí. Tá? Que alguns dizem que é simbologia maçônica. Pode ser que seja mesmo. Né? Afinal de contas, os maçons acham que estão em tudo, né? Inclusive eles acham que eles estão desde a fundação do mundo lá. Desde Adão. Adão já era maçom. Então, assim, tipo, esses chamados postes, né, eram derrubados. Né? Quando se fez a reforma religiosa de Josias, ele mandou derrubar tudo, né, e que não se plantasse árvores ou árvore na frente do altar de Javé. Tá? Por quê? Porque era símbolo de Áshera. Ou então era um poste, né? Certo? Aí você se pergunta, mas por que abandonaram a Áshera, que era esposa de Javé? Em alguns textos ugaríticos é esposa de Javé, em outros é esposa de El. Mas isso era normal nos deuses. Os deuses trocavam de mulher, casavam com a própria irmã, casavam com coisa. Então, né, a gente vê também que parece-nos ter 2 linhagens bem explícitas, pelo menos as mais claras, né, que é a linhagem enlilita e a linhagem quita. Então, na Bíblia, parece-nos que tudo nos indica, tá, que esses 2 deuses, o Adon, que é o Senhor, e o Jeová, que é o El Shaddai, são completamente opostos, têm temperamentos opostos. Então a gente muitas vezes não sabe distinguir um do outro na Bíblia, porque, primeiro, tem um que é muito raivoso, manda destruir, matar e etc. E tem outro que é muito bondoso, misericordioso e tudo mais. Então, não é o mesmo personagem, não é a mesma divindade. Tá? Por quê? Porque a Bíblia foi toda interpolada para se tirar o máximo possível a visão de que existiam outros deuses. E atribuíram a Javé a função de ter criado a matéria. De fato, ele sendo o Yaldabaoth, né, foi ele que deu origem a isso. Ele com os arcontes, que são chamados na Bíblia de Elohim, que são chamados nas tabuletas da Suméria de Anunnaki. Tá? Esses são os mesmos seres, pessoal. Não há 3 raças. Os Elohim são um, os arcontes são outros, os Anunnaki são outros. Não. Tá? Eles são os mesmos seres. São os mesmíssimos. E estão aqui na Terra já há muito tempo, eles não precisam vir de canto nenhum.
tá? Porque eles já estão aqui governando a Terra, estabelecendo seus domínios, certo? E mostrando que estão aqui e vieram para ficar, né? Eles têm aqui a linhagem deles, humanos, pessoas que estão a serviço de um grupo ou de outro, certo? Por isso, mas não só dos dois, tem linhagem de outras divindades, e aí você vai ver o que é que acontece, né? Essa é a grande luta que nós devemos hoje ter na mente, né? No nosso coração. Tá certo? Beleza? Muito bem. Olha, gente, os estudos são... Nós estamos pesquisando muito material bacana para trazer até vocês. Por favor, nos ajude, porque se você entender todo esse contexto, você vai desvendar, as escamas começarão a cair dos seus olhos e você verá quanto engano nós estamos vivendo. Nós não, porque alguns de nós já saímos daí, mas muita gente está vivendo. Ok? Certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.